bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com uma habilidade que nós já trabalhamos em aula anterior, que é a habilidade de reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e a decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Então nós vamos começar a aula de hoje pensando um pouquinho, e imaginando como será que as pessoas viviam antigamente. Mas não é antigamente de 50 anos atrás. Vamos pensar além, Vamos pensar em antigamente há milhões de anos atrás. Como será que as pessoas elas viviam nessa época? Então elas viviam, de uma maneira muito diferente do que nós conhecemos hoje, E muitas das coisas que hoje existem, naquela época não existiam, Por que que isso acontece? Porque tudo o que existe no mundo hoje surgiu a partir de uma necessidade do ser humano. Então, por exemplo, a energia elétrica, ela não sempre existiu dessa maneira, Ela surgiu a partir de uma necessidade. Então, alguns cientistas, alguns pesquisadores foram lá, pesquisaram, estudaram, fizeram testes e chegaram no que nós temos hoje. Então, a princípio, nós vamos falar um pouquinho de história aqui na aula de matemática, vê se pode. Então, antigamente, o que acontecia? Há muitos milhões de anos atrás, nós seres humanos, nós éramos nômades. O que significa isso? Significa que nós vivíamos numa determinada região, nós caçávamos, e nos alimentávamos das plantas e frutas que tinha naquela região, que havia naquela região. Quando o alimento, ele se tornava escasso naquela região, esse grupo de seres humanos se mudava para uma outra região, onde tinha animais e outras plantas, outro tipo de vegetação. E assim a gente ia fazendo. Então se alimentava de todos os recursos que tinham naquele território, e depois, quando se tornava escasso, a gente se mudava. Com o passar da história, nós fixamos moradia. Então começamos a desenvolver a agricultura, começamos a desenvolver a criação de animais, e aí não tinha necessidade mais a gente ficar se mudando de um lugar para outro. Então nós fixamos moradia. Por quê? Porque nós começamos a desenvolver a agricultura, nós começamos a desenvolver a criação de animais, então não tinha mais necessidade de ficar se mudando, conforme o alimento se tornava escasso. Por quê? Porque nós já estávamos produzindo os alimentos necessários. Então, o que aconteceu? Com isso, como nós fixamos moradia, e não precisávamos mais ficar mudando, tudo isso trouxe uma nova, modalidade de vivência na vida do ser humano. E com isso surgiu outras necessidades, Então, o que aconteceu? Com essa nova etapa que estava surgindo na nossa vida, nós sentimos a necessidade de contar. Então, junto com o cultivo de plantas e a criação de animais, surgiu a necessidade do ser humano de contar. E aí, o que aconteceu? Surgindo essa necessidade de contar, também surgiu a necessidade de ter símbolos para representar essa quantidade, Então, um dos primeiros sistemas de que se tem notícia é o sistema de numeração egípcio, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. O sistema de numeração egípcio, ele tem esses símbolos aqui. Então, basicamente, ele possui 7 símbolos, tá? E observem que são coisas do dia a dia, Então, nós temos aqui, o primeiro símbolo é o bastão, ele vale 1. Depois nós temos o símbolo do calcanhar, que vale 10. O rolo de corda, que vale 100. A flor de lótus, que vale 1000. O dedo dobrado, que vale 10.000. O peixe, que vale 100.000. E o homem ajoelhado, que vale 1.000.000. Então, o que aconteceu? Um dos primeiros sistemas, de numeração que se tem notícia, historicamente, é o sistema egípcio. Então, eles pegaram, coisas do dia a dia e usaram uma simbologia. Então, cada desenho representava uma quantidade.
Nós temos esse outro exemplo aqui, que é o que vocês terão na apostila. Mas é a mesma coisa, ó. Bastão, calcanhar, corda enrolada, flor de lótus, dedo dobrado, girino e o homem com os braços levantados, ok? Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nós vimos que ele possui 7 símbolos, né? E aqui nós tem uma colinha ali em cima. Então, nós temos o primeiro exemplo aqui. Então, eu quero escrever o número 68, utilizando o sistema de numeração egípcio. Então, como que eu faria para escrever esse número utilizando o sistema de numeração egípcio? Então, eu tenho 68. Olhando aqui, né, os símbolos, eu tenho o símbolo para 1, para 10, para 100, para 1000, para 10.000, para 100.000 e para 1 milhão. Eu não tenho nenhum símbolo para 50, nem para 60. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar do símbolo do calcanhar, porque o símbolo do calcanhar, ele vale 10. Então, eu vou utilizar desse símbolo. Então, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60. Agora, eu preciso representar a quantidade 8. Então, eu não posso colocar mais um calcanhar aqui, porque se eu colocar mais um calcanhar, vai dar 70, e eu quero representar o 68. Então, eu vou utilizar o bastão. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nós temos a representação do número 68. Ah, professora, e se fosse ao contrário, né? Então, vamos pensar aqui que foi dado símbolos e eu quero representar. Então, como ficaria? Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui nós temos a corda. A corda, ela vale 100. Então, 100 mais 100, 200, mais 100, 300. Então, eu coloquei o 300 aqui, ó. Cada calcanhar vale 10. Então, eu tenho 10 mais 10, 20. Então, eu coloquei o 20 aqui. E aí, por fim, o bastão. Cada bastão vale 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bastões. Então, 5. 300 mais 20, 320, mais 5, 325. Um outro sistema de numeração que se tem notícias é o sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico, ele tem os seguintes símbolos. Então, eu posso utilizar esta simbologia aqui, que foi a que nós utilizamos no livro, né, no começo do ano. E nós temos também esse outro símbolo aqui, ok? Que também representa o mesmo sistema. Então, nós temos aqui, né, o cravo e asna. Então, aqui nós temos o símbolo de 1 e o símbolo de 10 também. Então, o sistema babilônico, ele possui apenas dois símbolos, né? Um símbolo para o 1 e um símbolo para o 20. Aí, como nós vimos na aula, na classe, o sistema de numeração babilônico, ele tem apenas esses dois. E aí, ele vindo à frente, né? Então, o símbolo do 1 vindo à frente, ele representa a base 60, que a gente já tinha comentado na sala. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, primeiro, nós vamos representar o número 35. Então, se eu fosse representar o número 35, nós utilizaríamos o quê? Então, nós temos o valor para 10 e o valor para 1. Então, nós utilizaríamos, primeiramente aqui, o valor de 10. Então, nós temos 10, 20, 30. E agora, nós vamos representar a quantidade 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No segundo exemplo aqui agora, nós já temos o desenho. Então, nós vamos ver este número aqui babilônico, ele corresponde a qual número no nosso sistema, que é chamado de indo-arábico, ok? Então, aqui nós temos este símbolo, ele vale 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Aqui, esse símbolo vale 1. 1, mais um 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8, mais um 9. Então, aqui nós teremos 40 e aqui 9. Então, 40 mais 9, 49. Opa, foi rápido demais.
Outro sistema que nós temos também antigo é o sistema de numeração romano, que com certeza vocês já ouviram falar, ok? Então, nós temos o sistema de numeração romano, ele possui outros símbolos também, mas basicamente nós temos esses valores aqui. Então, nós temos os símbolos. Diferente, por exemplo, do sistema egípcio, né? Então, o sistema egípcio, qual que era a característica dele? O sistema de numeração egípcio, ele utilizava de objetos do dia a dia, né? Então, o bastão, calcanhar, a corda, a flor de lótus, então era o que eles viam na paisagem, ok? O sistema de numeração babilônico era um símbolo, mas que não estava associado à natureza, tá bom? E o sistema de numeração romano, qual que é a característica dele? Ele utiliza letras para representar esses números. Então, nós temos aqui a letra I, que representa o 1, a letra V, o 5, o X, o 10, o L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M de 1000, ok? O que eu preciso lembrar nesse sistema? Então, o 500, né? Então, o 532, né? Se a gente pensar em decompor ele, ficaria como? 500 mais 30 mais 2. Então, aqui nós temos um símbolo já para o 500, então tá bem fácil. Então, o símbolo do 500 é a letra D. Então, coloquei aqui a D. O 30, né? Nós não temos nenhum símbolo específico para o 30, mas nós temos o X, que vale 10. Então, eu vou colocar 10 mais 10, 20, mais 10, 30. E por fim, para representar o 2, nós vamos colocar duas letras I, ok? E se fosse ao contrário, né? Em vez de eu ter um número no sistema indo-arábico, que é o sistema que a gente usa, nós tivéssemos o sistema de numeração romano. Então, é só consultar a tabelinha aqui, bem simples, né? Então, aqui nós temos a letra C. A letra C, olhando aqui, ela vale 100. Então, 100 mais 100, 200, mais 100, 300. 300, esse L, ele vale 50. Então, nós temos aqui, ó, 300 mais 50. E aí, observem o que eu tinha falado aqui, ó. Aqui, agora, nós temos o V vale 5 e o I vale 1. Então, observem que o 1, ele é menor e ele está vindo depois do 5. Então, ele soma. Então, o que acontece? Aqui, 5 mais 1 vai ser igual a 6. E se esse 1 aqui, em vez de estar na frente, ele estivesse antes? Como ele é de menor valor e ele está vindo antes, ele iria subtrair. Então, 5, tira esse 1 que está aqui antes, ficaria 4, ok? Obrigado pela participação e até a próxima aula.